Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre Oriente Médio, tá? Bom, vamos entender aqui a importância dessa região. Bom, o Oriente Médio, ele é uma região extremamente estratégica por vários motivos, né? O primeiro deles é pela localização. Ele se encontra ali na passagem entre África, né, e Ásia, e entre Europa e Ásia. Então, ele está num miolinho ali muito importante, um ponto de passagem muito importante. Tá? Um outro detalhe também é que é uma região rica em petróleo, tá? As grandes reservas de petróleo ali, a maior parte delas estão ali nessa região, ok? E também pelo fato de ser uma região que é berço de grandes civilizações da antiguidade, tá? Civilizações como, por exemplo, os persas, tá? Podemos citar ali os hebreus, ok? Os fenícios, não é? Todos aqueles povos da antiguidade oriental, tá? E também o fato das três grandes religiões monoteístas do mundo terem surgido ali nessa região, tá? Vamos lá, vamos por ordem. O judaísmo, tá? Que é uma religião que surge, não é, dos hebreus, o cristianismo, tá? E o islamismo. Então, todas essas religiões aí, essas três grandes religiões monoteístas do mundo, tem ali como berço esse Oriente Médio. Aqui eu trouxe um mapinha para vocês, tá? Para vocês se familiarizarem um pouco, não é, com essa localização, tá? Então aqui no mapa a gente apresenta, né? Pegamos aqui você tem o Egito, tá? Que tem uma porçãozinha ali que é a Península do Sinai, nós vamos falar dela daqui a pouco, não é? Nesse contato entre o continente africano e o continente asiático, tá? Nós temos aqui Turquia, não é? Aqui você tem a região europeia, né? O norte da Europa, e aqui você já parte para o extremo asiático. Então, uma região de passagem, é uma região que, se você analisar, você tem os grandes produtores, não é, de petróleo, tá? Aqui presentes, como nós havíamos dito anteriormente, ok? Então, é uma região de uma localização importante, que possui grandes reservas de petróleo, e também pelo fato de ter ser o berço de grandes civilizações. Além disso, também, nós temos uma grande, se ela é o berço de grandes civilizações, nós temos também uma grande diferença na sua composição étnica, na sua composição populacional, tá? Bom, vamos lá. E aí, a respeito desse Oriente Médio, a gente olha um pouquinho a questão árabe-israelense. Vamos entender aqui, não um pouquinho dessa questão árabe-israelense. Bom, vamos lá. Primeiramente, é o seguinte: os hebreus, não habitavam ali a região. Você lembra um pouquinho da história dos hebreus? Os hebreus se dividiram em dois reinos: reino de Israel e reino de Judá. E aí o reino de Israel ele desaparece, sobra o reino de Judá. Entre os judeus nasce Jesus Cristo. Os judeus que acreditam em Jesus passam a ser chamados de cristãos, tá? Alguns se mantêm judeus. O que acontece é que durante o Império Romano os judeus são expulsos da região, tá? Ocorre o que a gente chama de diáspora judaica, tá? Então os judeus se espalham pelo mundo ali. Um ponto que a gente fala é o seguinte: esses judeus, por onde eles passaram, eles foram perseguidos, tá? No final do século XIX, temos o fortalecimento do que a gente chama de movimento sionista, tá?
que seria o movimento sionista? É um movimento pela criação, não é, de um Estado judeu. Tá? Vem a Segunda Guerra, vem a ascensão do nazifascismo, vem a Segunda Guerra, não é, e o Holocausto. O Holocausto, não é, que é o genocídio do povo judeu, chama a atenção da comunidade internacional para que se crie um Estado, não é, judeu, ok? A ONU é criada em 1947. Em 1948, a ONU decide pela criação do Estado de Israel. Utiliza-se documentos históricos, né, para essa criação e estabelece o Estado judeu, que é o Estado de Israel. Problema: a região, não é, estava habitada, não é, por pessoas, não é, pelos palestinos que são o quê? Islâmicos. O entorno do Estado de Israel é formado, a gente chama de árabes, não é? Mas árabes é uma etnia, é muito comum usar os termos, o árabe substituindo o termo muçulmano, tá? Mas você vai ter um entorno ali do Estado de Israel, do recém-criado Estado de Israel, é formado por países de religião muçulmana, por países chamados de árabes. E esses países não aceitam, são contrários à criação do Estado de Israel. Tá? E temos, então, o primeiro conflito ali, a não aceitação, não é, pelos países árabes da criação do Estado de Israel. Bom, num segundo momento, não é, a ONU impõe o Estado de Israel. Num segundo momento, em 1956, o Egito nacionaliza o Canal de Suez. O Canal de Suez, moçada, é a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho que aparece, a gente mostrou no mapa para vocês, tá? Essa nacionalização, ele proíbe ali a circulação de embarcações israelenses. Por que esse canal ele é importante? Ele é importante porque ele vai interligar o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, ele permite a navegação, né, para evitar uma viagem de circunnavegação no continente africano. Ele permite ali uma navegação para facilitar as exportações para a Ásia. Tá? Mais uma vez, os árabes se posicionam contrários aos israelenses. E nós temos a ofensiva, não israelense sobre os países árabes, no que a gente chama de Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, não Israel, que tem um apoio, nesse momento, o apoio incondicional dos Estados Unidos, tem um treinamento e recursos financeiros, muito superiores ao dos árabes. O Estado de Israel vai expandir ali os seus domínios, tá? Anexando as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia da Jordânia, ocupa a faixa de Gaza e ocupa a Península do Sinai do Egito. Tá? Em 1973, teremos uma nova ofensiva árabe contra Israel, na chamada Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, é um feriado religioso judaico. Nesse feriado, os árabes atacam o Estado de Israel. Tá? O Estado de Israel rapidamente vai conseguir mais uma vitória. Interessante que em 1973 nós vamos ter aí o chamado primeiro choque do petróleo, né, na comunidade internacional, porque os países árabes se recusam ali, né, a vender petróleo, né, aumentam o preço do petróleo para pressionar o Ocidente, para que o Ocidente retirasse o apoio a Israel, ok? Bom, vamos lá. E entre indas e vindas, tá, entre conflitos, ocupações de Israel em áreas que pertencem aos palestinos, né, assentamentos
As intifadas, né, que são a população palestina atacando ali Israel, ataques terroristas, né, extremismos e exageros, né, de todas as partes, né, das duas partes, há essa pressão, é uma questão ainda muito latente, uma convivência muito complicada, a intolerância é a grande marca ali, tá? Dessa região. A ONU vai, em 2012, a ONU estabelece, não que a Palestina é tratada como um Estado observador da ONU, não tem direito à palavra, né, mas é um Estado observador. É um passo para o reconhecimento e a resolução da questão palestina. Aí, ok? Moçada, aqui para a gente finalizar, a gente coloca um mapa para vocês, não é uma evolução ali da presença judaica na região, tá? Então você tem aqui nesse primeiro mapa a Palestina, tá? Em amarelo, e aí a presença judaica são esses pontinhos marrons, tá? Aí a gente percebe que em 1947, 48 é o plano de partilha, não é? Que nós temos aqui a fixação, né, a criação de Israel e o Estado Árabe, tá? O Estado Judeu, não é, de 1948 a 1967, tá? Aqui de 67 a 88, as ocupações que nós citamos para vocês na Guerra dos 6 Dias, as colunas de Golã da Síria, tá? São importantes porque é nascente de água, tá? Nascentes do Rio Jordão, a Cisjordânia da Jordânia, a Península do Sinai do Egito. A Península do Sinai ela vai ser devolvida, tá, para o Egito numa negociação de paz, inclusive que vai causar um grave problema no Egito, tá? O presidente do Egito ele foi assassinado, porque ele vai ser considerado um traidor, e atualmente aqui nós temos uma situação bem complicada. Os palestinos, né, estão ali numa posição de estar em áreas controladas por Israel, então há sempre ali um momento, sempre um ponto de tensão mundial, ok? Tranquilo, moçada? Para a gente finalizar, o que a gente pode falar é o seguinte: a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela é administrada diretamente pela ONU. Jerusalém é uma cidade sagrada, não é, para essas 3 religiões monoteístas que a gente citou, tanto para judeus, como para cristãos, como para muçulmanos. Ok? Moçada, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Bons estudos, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.